Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje nos apresenta a questão da provação. No início da carta de São Tiago, nós ouvimos, no capítulo 1, no versículo 2 e seguintes: meus irmãos, quando deveis passar por diversas provações, considerai isso motivo de grande alegria, por saberdes que a comprovação da fé produz em vós a perseverança. Aqueles que quiserem se confessar, também haverá confissão no outro confessionário. Considerai as provações, considerai isso motivo de grande alegria, por saberdes que a comprovação da fé produz em vós a perseverança. Mas é preciso que a perseverança gere uma obra de perfeição, para que vos torneis perfeitos. Por que é que a provação, ela nos fortalece, ela comprova a nossa fé? A provação, a tribulação, ela comprova a nossa fé. E a nossa fé, uma vez comprovada, ela nos faz crescer na perfeição, na santidade. Nosso Senhor diz, a palavra de Deus nos ensina: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Sede santos, porque eu sou santo. Então a provação, ela nos leva a uma fé comprovada, e a fé comprovada nos leva à santidade, à perfeição. Então vamos passo por passo. A provação, a tribulação, ela nos comprova, ela nos fortifica a fé, porque na tribulação nós nos sentimos tentados a desacreditar em Deus. Quando nós passamos por uma tribulação, existe a tentação de nós pensarmos de que Deus não nos ouve, de que Deus não nos ama, de que Deus nos virou as costas. Por mais que a nossa inteligência, se você for um homem convertido, se você for uma mulher convertida, a sua inteligência dirá: Deus não o abandonou, Deus não lhe virou as costas, Deus está vendo esta provação. Por mais que a sua inteligência lhe diga isso, nos seus afetos, algo em você se sente inclinado a dizer: Deus me abandonou, Deus não está mais comigo. E aí nós começamos como que a pedir, a querer que Deus nos dê um sinal explícito de que Ele está conosco. Isto é, nós começamos a querer que Deus como que venha ao nosso encontro e diga: José, Maria, Antônio, Carlos, eu estou contigo, não desanime. Eu estou vendo a sua luta, não desanime. E nós começamos a pedir, a querer que Deus nos dê um sinal claro da sua presença conosco naquela provação. E isso não é fé. Este querer que Deus me dê um sinal claro e inequívoco de que Ele está comigo, este é um pedido que desagrada a Deus. Por quê? Porque Ele não provém da fé. Eu estou querendo que Deus me dê um sinal claro da sua presença na minha vida, de modo que torne a fé supérflua, de modo que torne a fé desnecessária. Por quê? Porque eu tenho certeza de que Deus está comigo naquela provação, e Deus quer que você tenha fé, e não que você veja com clareza inequívoca a presença dEle na sua vida. No Evangelho de hoje, nós percebemos essa realidade. Jesus estava ali pregando para
para todos, e os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus, porque eles não queriam se dobrar àquilo que Jesus estava dizendo. Então eles disseram: olha, Senhor, dá-nos um sinal no céu e nós creremos em Ti. Mostra claramente que esta é a vontade de Deus e nós não duvidaremos. E Jesus diz aqui, mas Jesus deu um profundo suspiro, isto é, de tristeza, de dor. Disse: esta é uma geração má. Eles procuram um sinal, mas um sinal não será dado além do sinal de Jonas, isto é, a pregação. Por esses dias, uma pessoa veio a mim, porque estava como que numa crise vocacional, sem saber o que Deus queria para ela. E essa pessoa disse: padre, reza por mim, reza para mim, para que Deus diga claramente qual é a vontade dEle para mim, para que não me reste dúvidas e eu possa fazer. Eu na hora não tive o discernimento, mas depois percebi que o que a pessoa estava pedindo, sem má intenção, bem intencionada, mas era que Deus lhe suprimisse a fé. Isto é, que Deus se manifestasse com tal clareza na vida dela, que ela não precisasse mais do esforço da fé e de dar o salto naquela atitude que no fundo do coração acreditamos ser a vontade de Deus, mas que sempre existe a possibilidade daquela dúvida que nos visita: mas será que é isso mesmo? Eu pergunto, meus santos, você precisa de fé, ou melhor, você precisa de que Deus venha ao seu ouvido e diga: olha, seja generoso na sua vida de oração. Você precisa mesmo que Deus venha, que um anjo visite a você, ou que você tenha um sonho em que Deus lhe aparece naquele sonho e diz: Antônio, você tem tempo de fazer ação de graças depois da missa. Faça ação de graças. Você precisa mesmo que um anjo lhe apareça e diga isso? Você não precisa, porque segundo a fé, você já sabe que isso é o melhor. E se você tem possibilidades de fazer, você deve fazer. Você precisa de que você tenha uma visualização de Nossa Senhora chorando diante de você e dizendo: esse seu namoro me traz tanta tristeza ao coração, esta sua amizade me traz tanta dor à minha alma. Você precisa mesmo de verdade de um sinal desse, para que você se converta e deixe os seus pecados, e deixe a sua ingratidão, e deixe de lado a dureza do seu coração, e seja mais generoso com Deus. Você precisa mesmo de um sinal assim? Eu acredito que não, meu santo. Você não necessita de um sinal dessa. Se Deus quiser assim fazer, Deus é livre. Mas nós não podemos exigir de Deus um sinal desse para que tenhamos fé, porque será exatamente o contrário. Se Nossa Senhora lhe aparecer e disser: Antônio, deixa de fazer isso e faz aquilo, seja isso que você está fazendo pecado ou não, a partir daquele momento já não existe mais fé, existe certeza. Por quê? Porque Deus lhe apareceu, porque a Virgem Maria lhe apareceu, porque você literalmente ouviu a voz de Deus e Ele não deixou possibilidade alguma de dúvida. Mas quando existe aquela luta no coração, voltando aqui para a primeira carta, para a carta de São Tiago, quando você, em meio à tribulação, você se sente tentado a se perguntar:
será que Deus está comigo? Será que Deus está ouvindo as minhas preces? Será que Deus agora, neste momento, tem os olhos voltados para mim, eu que estou doente? Você neste momento, meu santo, tem a possibilidade de ter fé. Por quê? Porque não existe essa clareza meridiana. Existe a certeza a respeito daquilo que não se vê. Não é assim que São Paulo, não é assim que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, define fé? Fé é a certeza a respeito do que não se vê. É uma maneira de possuir o que ainda se espera. Quando o nosso pai Abraão fez um pacto com Deus, e Deus disse que passaria com ele por entre as vítimas, e diz a palavra que o nosso pai Abraão passou o dia inteiro esperando que Deus viesse e passasse com ele por entre as vítimas, e durante todo o dia Deus parecia tardar. Isto é, ali Abraão, porque permaneceu espantando as aves para que não tocassem no sacrifício, ali Abraão teve fé. Não é que Abraão teve fé quando Deus passou por entre as oferendas. Abraão teve fé quando esperou contra toda a esperança. Quando Abraão subiu o monte Moriá para oferecer o seu filho Isaque em sacrifício, e o seu filho se voltou para ele e disse: pai, nós temos a faca e nós temos a madeira para o sacrifício, mas nós não temos o cordeiro. E Abraão, que teve fé, disse: Deus providenciará. Não é que Abraão teve fé quando ouviu a voz do anjo dizendo: para, Abraão, não ofereças mais o sacrifício. Abraão teve fé quando subia o monte com o coração apertado, naquela tribulação, naquela provação, e disse: o Senhor providenciará. Entende, meus santos, o que significa a fé? Se você, ao olhar para a Eucaristia, visse um raio de luz saindo dela, ou se você, ao olhar para o cálice com preciosíssimo sangue e visse algo de maravilhoso e extraordinário, você não teria fé, você teria visto. Mas quando você olha e você vê pão, quando você olha e você vê vinho, e você diz: é corpo, sangue, alma e divindade. Quando você vê uma criança que é levada para o sacerdote, e o sacerdote diz: batizei ontem uma criança por nome de Cecília, e disse: Cecília, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Se nós víssemos aquela criança ser banhada de luz, e as trevas da ausência da graça se retirassem do seu coração, nós não teríamos fé na eficácia do batismo. Nós veríamos, mas quando nós olhamos, nós vimos apenas água derramada, e não vimos nada além do que isso, e dizemos: ela antes era criatura de Deus, agora é filha de Deus, herdeira do céu, templo do Espírito Santo, membro da igreja, livre do pecado original. É fé que faz com que nós afirmemos o invisível, faz com que nós tomemos posse daquilo que não vemos. Quando você, na sua casa, em meio às dificuldades, com brigas familiares, com doença, com dificuldades financeiras, se você visse o seu anjo da guarda ali dizendo para você: olha, estou tomando conta da sua casa, as coisas estão difíceis, mas eu estou aqui, você não teria fé, você teria certeza, porque você estava vendo o seu anjo da guarda ali batalhando e lutando contra o diabo, batalhando para que você tivesse fé. Mas você não vê nada, você só vê as dificuldades, os problemas, a doença e a desunião, e você diz: Deus está comigo, o Senhor está comigo, Ele não me abandona. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor.
Vocês entendem aqui, meus santos, o que significa a tribulação? Ela nos perfaz, ela nos reforça a fé, ela nos dá a condição de ter fé, e a fé nos leva à perfeição, à santidade, ao amor a Deus. Precisamos, meus santos, pedir fé, mas lembremos-nos, se nós pedirmos a Deus: meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Deus, eu creio, mas a minha fé ainda é pequena. Deus dará a você ocasiões de exercitar a sua fé para que ela se torne forte. Ninguém se torna forte sem fazer exercício. Ninguém terá uma fé forte sem passar por provação. Peçamos a Deus: meu Deus, me concede a graça de uma fé forte, e me concede a graça de não desanimar quando a provação vier. Como é que você vai ser um homem e uma mulher de oração se você só sente gozo espiritual? Se você, quando se ajoelha, você sente até a sua alma levitar. Você não está crescendo na vida de oração, você está crescendo nos gostos espirituais, porque é muito bom e muito fácil rezar quando a nossa alma se eleva, quando nós nos sentimos flutuar espiritualmente e terminamos a nossa oração com a vontade de rezar mais uma hora. Mas quando nós rezamos sem vontade, dobrando o homem velho, pisando na nossa vontade e dizendo: eu vou rezar, ali você cresce na oração, você cresce na fé, porque embora você não tenha compensação sensível alguma, você crê: eu agrado a Deus quando eu rezo, e Deus me vê rezando e ouve as minhas orações. Percebe o que quer dizer? A provação nos fortifica a fé, e o crescimento na fé nos faz perfeitos. Peçamos a Deus que nos ajude, peçamos o auxílio dos nossos anjos da guarda, para que nós não nos esqueçamos: o justo vive pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.